Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Hoje eu vou estar falando aqui do manejo da irrigação, que é a relação da planta, solo e atmosfera. O trabalho da disciplina de irrigação e drenagem foi composto pela Bianca Rebelato, por mim, Felipe Bertini, e pela Camila Schneider. A professora, nossa docente, doutora Alessandra Conceição de Oliveira. Vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho. A introdução aqui, né? Nossa agricultura irrigada, né? Então, o que ela foi? Ela foi uma e há muito tempo uma importante estratégia, né, na otimização do processo da produção de alimentos, né, da nossa produção como um todo, produção de grãos, de frutas. Essa irrigação ela proporcionou para a gente? Então, locais que antes não eram produtivos, que não tinham uso, áreas que não tinham uso, devido a escassez hídrica ou um período de entre safra muito longo, alguns períodos anos que não chovia, uma seca pré-estabelecida, com o uso da irrigação foi possível estar produzindo, estar fazendo lavouras, campos produtivos nesses locais, né? Como a gente pode ver no Nordeste, né? Áreas que antes estavam ociosas, hoje atuam, por exemplo, aqui na produção de morangos, pomares, então, locais que não tinham nenhuma produção, hoje produz muito e são referências em produtividade. Então, e que isso aí implicou? Ele implica fixando o homem no campo. Então, se o homem tem renda e trabalha no campo, uma qualidade de vida, ele não vai procurar trabalhos urbanos na cidade. Ele fica alocado no campo, nas fazendas, por exemplo. Então, no passado, a irrigação era vista como que apenas uma forma de contra a seca, né? E hoje não. Hoje ela gera muitos empregos no campo, então as pessoas estão ficando mais no campo, estão procurando menos a cidade. Hoje também a irrigação proporcionou a produção de frutas, por exemplo, como através de fertirrigação, frutas e algumas outras culturas com aparências estéticas bem melhores, frutos maiores. Então, a redução com custos de aplicação de insumos químicos, como que a gente faz a quimigação, que usa a água como veículo para levar os produtos químicos, então você economiza a entrada com a aplicação com o trator, por exemplo, então você também tem ganho com o meio ambiente, vai ter o consumo, a poluição com óleo diesel, então ela tem vários ganhos, né, que proporcionou, não foi só um mecanismo contra a seca, né. Então, aqui as maiores áreas irrigadas do mundo, né? Os primeiros países aqui, né? A gente vê que a Índia e a China e os Estados Unidos ainda são os três com 28 milhões de hectares, a China com 53,9 e a Índia com 63,3 e o Brasil só com 4,5 milhões de hectares. É muito pouco, mas isso aqui vai se inverter, a irrigação está tendo um crescimento muito exponencial no Brasil e é um país que tem 60 milhões de hectares de agricultáveis, então a gente pode ter certeza que a gente vai crescer muito e pode pular ali para terceira ou até para futuramente ali ficar perto da China, em áreas irrigadas, entendeu? Então a gente tem um potencial muito grande para crescer, então a gente tem um horizonte muito bom pela frente. E no Brasil tem uma vantagem, né? Não tem escassez hídrica, normalmente o Brasil tem muita fonte de água e a água nem é cobrada no momento, né? Então a gente pode ver no Nordeste produção de frutas, por gotejamento, a gente vai na região sul, arroz inundado, irrigação por superfície, a gente vai no centro-oeste, irrigação, aspersão mecanizada, que é a utilização dos pivôs, entendeu? Então a gente vê que é uma gama, vários sistemas, vários métodos de irrigação diferentes em cada local do país. Aí a gente deu um enfoque aqui, ó, 4,5 ainda é um número muito pequeno, a gente pode crescer muito e vai crescer. Então, qual que é a importância da irrigação? Maior produtividade, como falei. Então, a soja ela tem teto para chegar a 300 e poucos sacos. Então, a gente está produzindo 50, 60 por hectare. Então, a gente tem muito teto para chegar. Então, a gente vai potencializar a produção dessa cultura. Então, no momento que pode ter uma intempérie climática, um fator de estresse hídrico que pode limitar a produção, a gente vai entrar com a irrigação e vai tentar sanar isso aí. Então, ela vai gerar mais emprego. Então, no momento que ali naquela entre safra que não teria produção devido à estiagem, falta de chuvas, você vai poder estar produzindo no campo, então vai poder gerar empregos diretos e indiretos também, né? Não só empregos diretos na fazenda, indireto que daquele pessoal que vem buscar a mercadoria. Então, o pessoal que está no mercado, então tem
pessoas que vão se beneficiar disso. Então, as áreas vão ficar em pousio por menos tempo, vão estar produzindo praticamente o ano todo, gerando renda para o produtor, vai melhorar a qualidade de vida desses produtores, que eles vão ter mais renda, renda para sua subsistência, vão investir mais nas suas casas, em veículos, na educação, na saúde, então vai distribuir renda para as pessoas e vai reduzir o êxodo rural, que é o quê? A fuga dos agricultores para a cidade, eles vão ficar fixados no campo. Então, mas também a irrigação não é só flores, né? Ela também enfrenta obstáculos, né? Então, o que é o consumo exagerado de água e energia também, energia elétrica. Então, não é barato, assim, a água não paga, mas a energia é cara. Então, você tem que ter uma cultura, um estudo da cultura que te viabilize um retorno econômico para estar pagando esses custos, né, que não são baratos. O excesso de aplicações, excesso de frequência de irrigações, né? Você tem que estar cuidando, irrigando constantemente, dependendo do período do ano. A possibilidade de um problema ambiental, se você não for bem instruído, você pode estar fazendo alguma infração ambiental e na pior das hipóteses, respondendo à justiça por um crime ambiental. E a limitação dos recursos hídricos, né? Em todos os locais do Brasil que tem disponibilidade de água à vontade. Temos locais aí que a água também é um recurso vital e um valor muito grande, inestimável. Entendeu? Então, não é todos os lugares que tem uma disponibilidade de água à vontade. Então, como ter uma irrigação de sucesso? Então, é uma resposta que todo mundo quer saber. Como que a gente vai ter uma irrigação de sucesso? Então, o êxito do sistema de irrigação depende de uma gama de fatores, como qualidade do projeto, se quem dimensionou, fez ele projeto for um profissional bem capacitado, bem instruído, com conhecimento, a qualidade dos equipamentos que vai ter empregado, eles são equipamentos bons, não são equipamentos já utilizados em outros sistemas, não são restos de equipamentos. A qualidade de implantação de quem implantou, quem fez a instalação do equipamento, se foi feito da maneira correta. E aqui, ó, vou dar um enfoque, qualidade do manejo do sistema de campo. Não adianta nada todos esses fatores estarem corretos e na hora de você fazer o manejo, a aplicação, trabalhar com esse equipamento, você trabalhar da maneira errada, entendeu? Então aí não vai valer de nada, sabe? Esses 3 fatores foram inúteis, né? Então você tem que saber manejar o seu sistema também, que é vital. Então aqui, respostas básicas que o manejo deve fornecer. Quando e quanto irrigar, né? Então aqui respondendo quando, né? Quando a deficiência de água no solo, ela vai implicar sobre a produtividade da sua cultura. Então quando você vai perder a produtividade, aí você tem que entrar com a irrigação, para você evitar essas perdas devido aos estresses hídricos que vai interferir na fisiologia da planta. Entendeu? Vai afetar o desenvolvimento da planta e limitar a produtividade, né? E quanto? Então, o necessário para elevar a umidade até a capacidade de campo na camada do solo correspondente à profundidade efetiva do sistema radicular de 80%. Aqui, ó, mas como saber e quando, e com base em quais critérios pode ser realizada a tomada de decisão para irrigar? Aí a gente vai estar mostrando para vocês os métodos para você estar trabalhando. Aqui o manejo da irrigação. Mas como saber quando e quanto, com base em quais critérios pode ser realizada a tomada de decisão para irrigar? Então, quando você vai irrigar a sua cultura, né? Aqui tem os tensiômetros, o tanque classe A. Então, através desses métodos, a gente pode saber quando a gente vai irrigar. A gente vai saber quando está a umidade do solo ali, se vai estar atendendo a necessidade da cultura ou não. Que é o manejo de irrigação via solo. O manejo de irrigação via solo é determinado com base no conteúdo e também na energia de água presente no solo, através de sensores. A gente vai estar mostrando alguns aí para vocês. Então, aqui, o manejo de irrigação via solo. Então, compreendendo as forças mátricas do solo, temos a força capilar e a força de distorção. Essa capilar é o quê? Ela é responsável por reter água no solo, basicamente nos microporos, né? Então, uma força que liga ali de tensão superficial, que é uma água que ela está retida, mas não tão forte no solo que não possa ser disponibilizada para a planta, né? E ela é uma água disponível para a planta. Agora, a distorção é diferente. Ela seria a água higroscópica, que ela retém a água no colóide do solo e ela não é disponibilizada para a planta e ela só se movimenta ali no solo em forma de vapor. Então, a planta não consegue absorver essa água tão fortemente que ela está ligada em ligação covalente com o colóide ali, com a partícula de solo. Aqui, ó, vou estar mostrando na imagem para vocês, ó, a partícula de solo, a higroscópica bem próxima ao solo, a capilar e a gravitacional. Essa gravitacional, o que é ela, pessoal? Ela é uma água que ela tem exercido a função da gravidade sobre ela
e ela percola no solo. Então a gravidade faz ela percolar, ela fica nos macroporos, ela percola, infiltra e a planta normalmente nem absorve essa água, entendeu? Como, por exemplo, o solo arenoso, ela já desce, percola e a planta precisa de um tempo ali para poder absorver essa água. Então essa água é perdida, né? Aqui coloquei uma imagem bem didática para a gente aqui, ó. Manejo de irrigação via solo, ciclo de umedecimento e secagem do solo. Ó. Água higroscópica fortemente ligada ali aos colóides, água absorvida nas superfícies das partículas, né, do colóide do solo. Água capilar, que ela é retida nos microporos, que são poros menores de 50 milímetros. Então, o que esses microporos? Um solo argiloso ele tem maior quantidade de microporos. E um solo arenoso tem maior quantidade de macroporos. Então, essa água gravitacional, você vai ver ela muito constante no solo arenoso. E em água capilar, você vai ver ali predominantemente em solos argilosos, então, porque ela tem maior quantidade de microporos. Então, a planta consegue absorver a água mais facilmente no solo argiloso do que no arenoso, devido a isso aí, porque no arenoso percola muito fácil. Tem muita quantidade de macroporos, né? E pouco de microporos. Aqui, ó, manejo de irrigação via solo. Uma vez que o solo está na capacidade de campo, ele está aqui em cima, aqui nessa setinha, parte de cima aqui, capacidade de campo, predomina as forças capilares, então vai ser mais fácil a planta absorver a água. E conforme o solo perde água, predomina, lá para baixo ali do ponto de múltiplo permanente ali, ó, próximo a ele, predomina as forças de adsorção. As forças retêm a água e a planta não consegue absorver. Aí ela vai sentir aqueles impactos de estresse hídrico, entendeu? Então, essa escada é a capacidade de água disponível para a planta, né? Então, a gente tem que sempre manter o solo adequado assim, perto do limite de capacidade de campo. Se a gente passar, o solo é igual uma esponja. Ela vai, se a gente enfiar, colocar num pote d'água e tirar, ela vai drenar. Depois que drenou toda aquela água, ela está na capacidade de campo. Até a professora colocou um exemplo desse para a gente ver, foi bem didático. Até por isso que eu estou colocando ele aqui, que eu achei bem bacana. Aqui, ó, manejo de irrigação via solo. A água drenável, como eu falei ali, é para cima da capacidade de campo. Entre a capacidade de campo e o ponto de múltiplo permanente, nossa água é disponível. E a umidade residual é abaixo da umidade de campo, aquela resta de palhada que fica no solo. Potencial matricial, isso aqui, que é em quilos pascais. Então, aqui, determinação da umidade do solo, que é fundamental para a gente compreensão do movimento da água no solo. Então, a água no solo, ela não fica estática, parada, ela se movimenta, ela é dinâmica, ela evapora, ela precipita, ela infiltra, ela fica estática, de forma higroscópica, retida nos colóides, então ela é dinâmica ali no solo, né? Então, aqui eu falo da determinação da umidade do solo, que é o método de Stufe, que é o método gravimétrico. Então, a gente vai pegar uma amostra que a gente quer saber, a gente vai pegar 100 gramas de solo, a gente vai saber a umidade daquele solo ali, a gente vai submeter essa amostra de solo, vamos pesar ela, tirar 100 gramas ali do local, lá onde você quer tirar, vamos levar para o laboratório, vamos pesar ela. Então, pesamos ela, a gente vai ter a amostra úmida, vamos levar para a estufa por 24 horas, em uma temperatura de 105 a 110 graus Celsius, certo? Por 24 horas. E vamos pesar novamente. E vamos ter a amostra seca. Aí, no momento de a gente fazer nossos cálculos, a gente vai tirar o peso do recipiente dessa amostra seca para a gente poder estar fazendo nosso cálculo. Se a gente quer saber nossa umidade em peso, a gente faz o nosso cálculo, multiplica por 100, que vai dar em porcentagem. E também a gente pode fazer a nossa umidade de volume também, que aí a gente vai multiplicar também pela densidade do solo. Entendeu? Dá para a gente trabalhar dos dois jeitos. Esse método, o que eu falaria dele como desvantagem? É um método de 24 horas, então você vai poder saber ali, determinar a umidade do solo ali naquele momento. Você vai ter que esperar 24 horas depois para você poder saber. Diferente do método da pesagem que a gente vai estar falando no próximo. Então, o método da pesagem é o quê? É um pouquinho diferente ali. Igual assim, você vai pegar os 100 gramas de solo, como no exemplo anterior, vai pegar da maneira uma maneira um pouco mais rápida. Você vai colocar na estufa, 100 gramas de solo, vai pegar e deixar secar por 24 horas. Depois você vai pegar, colocar num balão volumétrico, 500 ml de água, inserir essas 100 gramas de solo lá. Depois você vai pegar e vai colocar e completar de água. Depois você vai pesar essa solução. Você vai obter o quê? O seu peso da amostra padrão. Você tem que anotar esse valor. Você não pode perder esse valor, senão você vai ter que repetir todo o processo desde o começo. Depois aí você grava isso aqui. Isso aqui pode ser feito para o talhão 1, depois para o talhão 2 você faz de novo, para o talhão 3. Para cada talhão é só fazendo, por exemplo.
Aí, quando você quiser saber o peso atual, você vai lá, coleta esses 100 gramas de solo, mas você não vai colocar no estufa como da primeira vez, porque você já tem o peso da amostra padrão. Você quer saber o peso da amostra atual. Você vai colocar no balão volumétrico 500 ml de água, completar e pesar. Você vai ter seu peso atual. Aí você tem o seu peso da amostra padrão, que é aquele que você colocou na estufa, para poder fazer o cálculo e obter esse valor. É um método mais rápido, né? Não é um método que demanda 24 horas para você saber, né? Então é um método que eu acho um pouquinho mais rápido que o outro. É uma vantagem que ele tem, né? Aí a gente vai falar do método eletrométrico, né? Que é o de Boyocos, né? O que esse método ele se baseia? Na resistência elétrica entre dois eletrodos. Então, é um equipamento que ele tem dois eletrodos, cada um está inserido em um bloco de gesso. E o que a gente faz? Quando a resistência elétrica, a gente vai inserir esses dois eletrodos dentro dos blocos de gesso no solo. Então, o que vai acontecer? A resistência elétrica ela é medida pela formação de uma ponte de corrente alternada. Então, temos uma indicação indireta e, portanto, do conteúdo de água que vai ter ali no solo. Então, colocou esses eletrodos, ele vai perder água ou ele vai ganhar água dentro, assim, os blocos de gesso ele vai ganhar ou vai perder água, até entrar em equilíbrio com o solo, entendeu? Aí, através dessa diferença, formando essa ponte de elétrica de corrente alternada, você vai ter os dados ali. O que eu vejo como vantagem? Ele é um método mais simples, então, uma vez ele calibrado, ele determina indiretamente a quantidade de água ali no solo, entendeu? Mas também ele tem uma desvantagem. Então, assim, não possui uma alta precisão. Então, para pesquisa, você tem que desprezar aquela calibragem que você fez em geral em % e calibrar de novo conforme o método padrão. Agora eu vou falar do método de Coma. O método de Coma ele é bem similar ao de Boyocos. O que vai mudar nele? Assim, os eletrodos, tem os dois eletrodos a mesma coisa. Ele é um método indireto também, porém os eletrodos estão inseridos em dois blocos de fibra de vidro que estão envolvidos por duas chapas de metal perfuradas. Então o bloco tem um sensor de temperatura, esses blocos, e através desse sensor de temperatura é feita a correção baseada na função da temperatura. Assim você vai corrigir a leitura e também as células desse equipamento devem ser calibradas para cada tipo de solo. Então, se você calibrou para um solo arenoso, você não pode usar a mesma calibragem para um solo argiloso. Tem que fazer por argiloso, calibrar por arenoso, calibrar por argiloso. O que isso vai fornecer? Vai formar uma maior precisão para a umidade do solo. Ele é um método mais sensível que o de Boyocos. A gente pode ver, ele é um método mais sensível. Quando tem maior teor de água no solo. Porém, ele sofre interferência em solos com concentração salinas. Isso aí é uma desvantagem que ele possui. Então, isso que eu vou até passar na imagem vai dar mostrando a foto deles. Está aqui o método de Boyocos, ali ó, o bloquinho de gesso, como eu falei, onde está inserido o eletrodo. E ali o fibra de vidro, bem ali perto da caixinha ali, onde está inserido a fibra de vidro. Os eletrodos estão ali dentro. Aqui vamos falar da sonda de nêutrons, né? O que ela apresenta? Ela tem por base a interação entre o conteúdo de água que está ali no solo e a radiação de nêutrons. Então, essa técnica de moderação dos nêutrons ali no solo é utilizada para determinar o conteúdo de água em certa profundidade do solo, onde você vai inserir um tubo no solo, a profundidade que você quer saber, e depois você coloca a sonda. Você não vai colocar a sonda diretamente no solo. Então, o equipamento ele tem uma sonda de nêutrons, né, constituída por sonda e o contador. Então, a sonda contém uma fonte radioativa. Então, só para o ser humano trabalhar com ela, cara, tem que ser bem instruído, porque ela tem radiação. Então, não é fácil você trabalhar com esse equipamento, você trazer esse equipamento, é um equipamento caro. Também tem as leis do Brasil também são bem sistemáticas, tem leis de alguns países também são bem ferrenhas por causa de contaminação radioativa. E depois, particularmente, até depois daquele caso do Césio 137 ali em Goiânia, então todos os equipamentos que envolvem radiação tem uma boa fiscalização do governo em cima disso. Não é tão fácil não é só você saber trabalhar, até você poder ter uma autorização para trabalhar com esse equipamento. Então, ele vai essa sonda, nêutrons rápidos, e ela tem um detector de nêutrons lentos que voltam para ela. Então, quando a sonda ela emite e volta para ela, ela vai conseguir monitorar a água no solo
nos solos, entendeu? Então vai conseguir na camada onde quando o neutro emite aquela onda de nêutrons e ela volta, ela consegue captar e transformar aquilo em dados para saber a quantidade de água que tem no solo. Então, para você monitorar, assim, não é só até quando eu vi o equipamento eu pensei que colocaria direto no solo, e não. Você coloca ele num tubo, depois dentro desse tubo você coloca a sonda. Então, eu vou até mostrar uma foto dele aqui para a gente poder estar olhando, para a gente poder ver isso aí, ó. Ali, ó, o equipamento. A gente não consegue ver, aqui está a fonte de nêutron. Então, ali emite e ali o detector de nêutrons onde ele recebe de volta. Ali está o nível do solo e ali ela está inserida, a gente não consegue ver embaixo. Ali está em cima o painel, o sistema de eletrônico de contagem, a gente fornece os dados para a gente poder fazer os cálculos, saber o teor de umidade naquela profundidade específica. Ele é um método bem conservador, então ele não, como eu falo assim, não danifica o solo ali. Você faz o tubo, coloca, você pode fazer várias vezes, mas é uma desvantagem disso aí. Ele é um equipamento caro, fiscalização é em cima, então você não vai conseguir encontrar esse equipamento em qualquer local. Aqui é o método de TRD, na determinação de unidade de solo, né? Ele é reflectometria no domínio do tempo. O que quer dizer? Ele é um método indireto também, como os que a gente viu, onde é estimada a umidade do solo a partir da constante dielétrica do solo. Então, o que é calculado como? O valor é dado no tempo de emissão da onda eletromagnética, o tempo que você emite, e ela reflete de volta. Então, nessa variação desse tempo é feito o cálculo. Então, o tempo que o pulso vai e o tempo que o pulso demora para voltar. Ele é emitido por um gerador de pulso, esse equipamento tem, e ele tem essas hastes metálicas, como a gente vê aqui na foto, que elas estão em paralelo. E elas que servem para emitir e guiar essas ondas desse equipamento. Agora a Camila vai dando uma continuidade aí. Galera, muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado. Tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, no momento que vocês estiverem assistindo. Muito obrigado, galera. Fique com Deus. Camila, toca daí. Bom dia a todos. Eu vou tá dando continuidade, falar um pouquinho sobre a determinação da tensão do solo, o tensiômetro. Ele determina a porcentagem de água no solo de maneira indireta, o limite de funcionamento com tensões máximas de 0,75 atm, através de uma curva de retenção de água que é possível determinar a umidade do solo em questão. Aqui está a tensão dada em kPa e a lâmina em milímetro. Para cada tensão existe uma lâmina. Existem variações entre as tensões e as lâminas. Por exemplo, se for de 20, a tensão se for de 20 kPa, a lâmina tem que ser de 30 milímetros. 16, 27, 12, 22 e assim sucessivamente. Aqui nós temos o tensiômetro. Ele é composto por o quê? Por uma tampa, uma rolha de borracha, a redução, o vacúmetro, que é dado em bar, o tubo de plástico, que também pode ser feito por tubo de PVC, ele é de 1 a 2 polegadas, e a cápsula de cerâmica. Eles podem ser analógico ou digital. Aqui é o tensiômetro já instalado, ele tem que se concentrar até 80% das raízes da cultura. Ele deve se ter um cuidado, né, de saturar a cápsula porosa pelo menos 24 horas antes da instalação. Para o quê? Para expulsar o ar que está preso dentro dos poros da cápsula de cerâmica, que é a cápsula que fica na extremidade do tensiômetro. O solo precisa estar úmido antes de realizar esse processo, para se ter um bom contato entre a cápsula e a cápsula porosa e o solo. E tem que preencher todo esse tubo aí de PVC com água destilada. Se não tiver água destilada, recomenda-se você ferver essa água durante 5 minutos para se ter um bom resultado e para retirar todo o ar do sistema pela extremidade. Aqui é o outro método, é o irrigás, é o método do indicador do estado de umidade ou tensão da água no solo. Ele é semelhante, mas não é igual ao tensiômetro. Ele tem um baixo custo de manuseio, foi desenvolvido até pela Embrapa. Fornece uma análise qualitativa de irrigar ou não irrigar a sua cultura. Ele é fundamental, sempre que possível, instalar sensores de profundidade diferentes. O método de irrigás
ele consiste de uma cápsula porosa, que é o sensor, que é a hélice maior, conectado através de um tubo de plástico flexível, pode ser usado uma mangueira também, e uma pequena cuba de leitura e um frasco de água, que é outro método de irrigação. Aqui ele já instalado, ele é aberto, que funciona a partir do equilíbrio entre a água e o ar, presente no solo, e a cápsula porosa. Simula também os microporos do colo. Aqui no exemplo, vocês podem ver que quando a água não entra no tubo, quer dizer que o solo está úmido. Quando a água entra no tubo, quer dizer que o solo está seco. E também existe uma variação de kPa, de 10, de 25 e de 40. Se for menor, por exemplo, de 10 kPa, maior, né, se for maior, o valor numérico mais seco o solo está. Então, quer dizer que precisa irrigar a cultura. E o primeiro sensor, ele geralmente é instalado na profundidade da raiz. Por exemplo, mostrando ali na figura a cenoura, né? Na profundidade da raiz, o primeiro sensor. E o segundo sensor abaixo da profundidade da raiz. Quando está superficial, demonstra quando você vai irrigar. E quando está profundo, o quanto que você precisa irrigar. O método de tato, ele tem uma eficiência relativa de aplicação, né? Ele consiste na manipulação de uma porção de solo com a sua mão. Como que você vai fazer esse método? Você vai pegar o solo úmido com mais de 70% de umidade, você vai espremer esse solo na sua mão, apertar esse solo para ver a consistência dele, como que mostra aí na figura. Pega um bolinho de solo e aí você aperta ele na sua mão para ver a consistência. O manejo de irrigação via planta é um dos procedimentos com maior precisão, né? Desenvolvido por esses dois autores aí, Reis e Hagen, no ano de 1967. Consideraram os indicadores: mudança na coloração, o ângulo de posição das folhas, um índice de crescimento, um teor absoluto de água, potencial hídrico, a temperatura, a taxa de transpiração e a abertura estomacal dos estômatos. Os contras: é um processo caro, trabalhoso e complexo para uso comercial. Ele também é pouco confiável devido à baixa aceitação para a indicação rotineira da irrigação. Isoladamente não se determina a quantidade de água a cada irrigação. É um método sensível a variações ambientais, demanda maior desenvolvimento tecnológico. A aparência visual das plantas também tem esse método, que alguns produtores optam, né? É um método que determina muito o comprometimento da produtividade, porque, como vocês podem ver aí na imagem, na terceira, as folhas já estão túrgidas e murchas, né? Compromete muito a produtividade da cultura. Também tem o método de potencial de água na folha, é um método caro, exige um profissional qualificado para comandar esse aparelho. O aparelho ele avalia o estado hídrico da planta, ele é pouco preciso na prática devido às variações ambientais. Também tem o de temperatura da folha e índice de estresse hídrico da cultura, que ele é medido por esse tensiômetro de infravermelho. As folhas túrgidas, elas refletem mais luz infravermelha, e se a raiz não supre a demanda transpiratória, a temperatura da planta aumenta. Então, agora em relação ao manejo da irrigação via atmosfera, nada mais é do que realizar a reposição de água no sistema que acabou sendo perdida para a atmosfera. Então, relembrando aqui um sistema macro de fluxo de água no sistema, né? A gente tem a saída de água por exemplo, a evaporação, né, que acontece nos rios, retorna para a atmosfera, da atmosfera retorna para os sistemas.
A gente tem então aí balanço hídrico. E esse balanço hídrico ele também acaba considerando variáveis climáticas como a radiação, o vento, a umidade do ar e também as temperaturas. Então, nesse exemplo aqui, é um balanço hídrico macro. No entanto, o que a gente trabalha é um balanço hídrico micro, numa escala micro, né? Que é na parte da agricultura, onde a gente vai trabalhar apenas a água que é perdida e também recolocada no sistema ali da parte do solo em que as raízes das plantas vão estar explorando. Então, no sistema de agricultura, a água que entra no sistema vai ser a partir da chuva, do orvalho e também quando é feita a irrigação, né? E aí ela vai estar sendo retirada através da evapotranspiração e também da drenagem. O manejo via atmosfera, ele pode ser realizado para todas as culturas, sendo bastante realizado para os grãos e também para vários tipos de irrigação, principalmente para a irrigação do tipo de aspersão. E é importante lembrar que apesar dela servir para todas as culturas, cada cultura ela vai ter um balanço hídrico específico. Então, os cálculos eles precisam ser realizados para cada cultura que vai ser trabalhada no sistema. E a evapotranspiração, então, ela vai ser a base dos cálculos. E só relembrando, né, esse conceito, ela é a junção da evaporação, que é a água que está ali na superfície, que acaba retornando para a atmosfera, com a transpiração, que é realizada pelas plantas. Então, a evapotranspiração ela é a principal via de saída de água do volume de solo que vai ser explorado pelas raízes, né? Então, lembrando aí do sistema micro de fluxo de água. E é trabalhado, então, o consumo de água que é feito pelas plantas, mas a lâmina de irrigação. E isso buscando, então, uma eficiência do sistema, sempre tentando garantir o bom desenvolvimento da cultura e também, lá na frente, né, uma boa produção dela. Para se obter a evapotranspiração, é preciso seguir dois passinhos. Primeiro, a gente precisa determinar a evapotranspiração de referência, que é a ETO. Depois de determinada a evapotranspiração de referência, determinamos a evapotranspiração da cultura que se deseja irrigar. Então, relembrando novamente que cada cultura vai ter aí a sua necessidade hídrica específica. Então, iniciando pela evapotranspiração de referência, que é a primeira etapa que nós precisamos seguir, ela nada mais é do que uma demanda hídrica de cada região. Ou seja, esse valor ele vai ser, vamos dizer, único para cada região. Então, ele vai ser sempre necessário buscar novamente, a depender da região que você vai estar trabalhando. E de acordo com a FAO, né, ele é conceituado como ele representa a evapotranspiração de uma cultura hipotética de porte baixo, com refletividade de 0,23 e uma resistência de superfície de 70 segundos por metro. Para a determinação da evapotranspiração de referência, tem-se, no geral, dois métodos, que são os métodos diretos e os métodos indiretos. Dentro dos métodos diretos, estarei falando dos lisímetros, e apenas de 2 lisímetros, para a gente não se prolongar muito nessa parte. Os lisímetros, eles são baseados em tanques que são enterrados no solo, e nesses tanques é onde é colocado o solo que vai ser manejado ali na sua propriedade, e sobre o solo é colocada a cultura que você pretende trabalhar. Existem diversos tipos de lesímetro, e falarei apenas sobre 2, né? Esse aqui é um exemplo de um lesímetro não pesável, então a medição é feita através da percolação da água do solo. Nesse caso aqui, temos um tanque que ele está preenchido pelo solo, e logo abaixo desse solo a gente tem umas pedras que vão permitir a perlocação da água que vai ser colocada no solo. Essa água que é perlocada, ela vai caminhar, né, até o coletor, e aí se faz a diferença da água que foi aplicada com a água que foi coletada através da perlocação. E um outro tipo de lisímetro é o lisímetro pesável, e um dos lisímetros pesáveis é o de pesagem mecânica, onde ele segue a mesma lógica de diferença de água. Então, é colocada ali uma determinada quantia de água, vai se ter um peso, né, dessa quantidade inicial de água colocada,
e aí com o tempo vai ser novamente verificado qual o peso que foi atingido, né? E aí você faz uma diferença, então, nesses pesos. Hoje em dia tem-se até balanças que são digitais, que estão conectadas diretamente ao computador, e aí você tem esses valores automaticamente de forma bem mais fácil. Em relação aos métodos indiretos, irei falar sobre 3 equações principais. Temos um método padrão, de acordo com a FAO, né? A equação de Penel-Montet. Ela é uma equação que requisita bastante variáveis, ela é um pouco mais complicada para ser utilizada, mas ela é padronizada pela FAO. Então, vai precisar de dados como a radiação líquida na superfície da cultura, densidade do fluxo de calor do solo, entre outras. Tem-se a equação de Hargreaves, que é uma equação mais simples, porém ela acaba superestimando a evapotranspiração referencial e necessita também de uma calibração regional. Então, a depender da região que você vai trabalhar, você vai precisar fazer essa calibração, sendo que já existem alguns trabalhos para algumas regiões em que foi feita a calibração dessa equação. E a equação de Blunden-Criddle, ela é bem semelhante à equação de Hargreaves, e ela também requer uma calibração regional. Só que a diferença dela é que ela dá a evapotranspiração referencial apenas mensal. E o outro método indireto é com a utilização de evaporímetros. Esse evaporímetro aqui é o tanque classe A, onde que é feita a medição da evaporação de lâminas de água. Então, para a utilização desse tanque, se tem alguns padrões que precisam ser seguidos, né? Ele não pode ser construído de qualquer forma. Primeiro, se tem uma bordadura definida, pode ser utilizado, por exemplo, 100 metros de bordadura para cada lado do tanque. É preciso decidir se ele vai estar circundado por grama ou por um solo nu. E ele não pode estar em contato direto com o solo. Então, ele geralmente é colocado num estrado, pintado de branco e a 15 centímetros, mais ou menos, aí, de altura do solo. O tanque em si, ele precisa ser de material galvanizado, porque o material ele acaba interferindo na evapotranspiração. Então, esse material ele é padrão. E tem-se ali um diâmetro de 121 centímetros e uma altura de 25 centímetros. Quando é feito o enchimento desse tanque, é sempre deixada uma borda ali de 5 centímetros, ou seja, é preenchido apenas 20 centímetros da profundidade. E essa água ela não pode ser menor do que 7,5 centímetros. Então, sempre que diminuir esse valor, é preciso fazer uma reposição. E aqui nós temos os materiais que são colocados no interior desse tanque, né? Esse aqui é um poço tranquilizador, que dentro dele vai estar o parafuso micrométrico, que é por esse parafuso micrométrico em que vão ser feitas a verificação da altura dessa lâmina de água. Esse poço tranquilizador ele é importante porque quando você for fazer essa verificação da medida, não pode estar havendo uma movimentação da água. Então, o poço ele não permite essa movimentação e garante uma verificação ali daquela lâmina de água mais precisa. Bem, então você vai fazer uma verificação dessa altura da lâmina de água de um dia para o outro, e esses valores vão ser colocados na fórmula do ECA, fazendo aí então a diferença entre a lâmina do dia anterior para o dia atual. Se ocorrer uma precipitação, você faz o acréscimo, né, dessa precipitação, e depois, finalmente, temos aí a evapotranspiração referencial, em que ela vai ser o ECA que a gente obteve, né? Ele vai ser multiplicado pelo coeficiente do tanque. Esse coeficiente do tanque, ele pode ser encontrado tabelado, e aí vai estar em função se o seu tanque ele é circundado por grama ou por solo nu, pela velocidade média do vento da região, pela bordadura, né, quantos metros de bordadura tem o seu tanque, e também em relação à umidade relativa. Ou se não, pode ser feito também, pode-se encontrar esse coeficiente através dessa fórmula, onde também utiliza que o L seria a bordadura, a velocidade do vento e também a umidade relativa.
Bom, depois que se tem, então, a evapotranspiração de referência, basta encontrarmos a evapotranspiração da cultura, e ela é obtida pela multiplicação da evapotranspiração de referência pelo Kc, que é o coeficiente da cultura. É um valor que cada cultura ela vai ter aí, você pode encontrar tabelado em alguns livros ou até mesmo em alguns artigos. E o manejo da irrigação combinada, solo-atmosfera, ele é um manejo um pouco mais trabalhoso, no entanto é interessante quando a gente busca uma maior eficiência no sistema de irrigação. É necessário realizar um monitoramento em tempo real, então é sempre diário. E ele é muito útil quando a gente fala de irrigação localizada, porque é uma irrigação que ela não vai considerar toda a área a ser irrigada, né? Vai ser apenas uma parte ali do solo. E também ocorre aí alguns ajustes, né, do Kc para ETC, e pode acabar tendo alguns erros. Então é interessante fazer uma combinação justamente por conta disso. Um exemplo de combinação é a utilização de tensiômetros no solo em diferentes profundidades efetivas da raiz. Então, nesse caso aqui são utilizados 2 tensiômetros. Um tensiômetro ele vai ficar ali numa profundidade 50% da profundidade da raiz, né? Ali na metade. E o outro tensiômetro vai ficar no fundo dessa profundidade efetiva. O que é avaliado? Quando esse tensiômetro que está ali na metade, ele tem um valor que é maior do que a tensão crítica de água no solo, ou seja, é preciso conhecer esse valor de tensão crítica, ele vai estar nos dizendo que a irrigação é insuficiente. E nesse tensiômetro que ele está numa profundidade maior, quando o valor for menor do que 15 a 20 kPa, ou próximo da capacidade de campo, então é interessante também conhecer a capacidade de campo do seu solo, ele vai estar dizendo que a irrigação ela está excessiva. E aí se tem um esquema de que se esses tensiômetros eles estão indicando uma irrigação insuficiente, você vai utilizar o valor de Kc, fazendo um acréscimo de 5 a 10% nesse valor, dando-se então a sua lâmina de irrigação. Se a irrigação é excessiva, você vai reduzir a sua lâmina de irrigação, fazendo novamente aí uma redução, utilizando o Kc, de 5 a 10% desse mesmo valor. Então, as considerações finais, visto que independente do nível tecnológico empregado no sistema, se tem uma necessidade de um manejo eficiente. Então, é muito importante ter as informações relacionadas ao solo, clima e também à cultura que se deseja trabalhar, porque cada cultura tem uma necessidade hídrica específica. E sempre trabalhar na camada efetiva de exploração radicular, isso é importante. Assim, então, vai acabar se evitando o consumo exagerado de água, o excesso de aplicações, né, aplicações desnecessárias, não eficientes, né. Se tem uma limitação, então, do uso dos recursos hídricos, principalmente, e é muito importante, né, quando na propriedade já se tem uma certa limitação, e garante, então, uma aplicação sustentável da água de irrigação. Segue-se as referências. Muito obrigada!